finalizando o dia, nós chamamos José Rodolfo Nunes de Faria. José Rodolfo, ele vai compartilhar com a gente o tema planejamento como ponto de equilíbrio entre a segmentação e os resultados. Para demonstrar a importância da gestão no planejamento das ações que orientam o atendimento da demanda, nós convidamos o José Rodolfo, que concordou em compartilhar com a gente aqui essa palestra, né, tão interessante para as indústrias. E José Rodolfo é uma pessoa que tem 25 anos de experiência em ambientes fabris, ou seja, muito tempo, né, muito conhecimento para compartilhar aí com a gente. Empresas de bebidas e alimentos. Rodolfo é mestre em engenharia de produção, especialista em processos industriais, engenharia, gerenciamento de projetos, supply chain, nas áreas SOP e logística. José Rodolfo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo José Rodolfo e trabalho na Delta Consultoria em Gestão Industrial. Como tema, eu estou trazendo o planejamento como um ponto de equilíbrio entre segmentação e os resultados. Esse é um tema que esteve e está presente na minha vida, na minha experiência profissional. Então, eu quero compartilhar com vocês alguns conhecimentos. No final, quem sabe, até aprender alguma coisa com as perguntas. Bom, a apresentação, ela pretende demonstrar a importância da gestão do planejamento da demanda no curto, médio e longo prazo, tendo o planejamento, o processo de S&OP como uma forma de equilibrar a segmentação, que é representada por novos produtos, flexibilidade e demandas variáveis, sem, contudo, deixar de melhorar os resultados de qualidade, de custo e de nível de serviço. Então, a gente que opera, mercado de bebidas, que opera nesse dinâmico mercado de bens de consumo, é uma condição natural para a sobrevivência responder rapidamente às tendências de mercado, para maximizar a captura das oportunidades que se apresentam. Eu preparei um roteiro da apresentação, como se fosse uma agenda, né, da nossa apresentação. Começo falando sobre segmentação, que é uma realidade para os novos hábitos. Também trago um exemplo de segmentação e falo qual o princípio que está por trás da segmentação em bebidas. Segmentação trouxe complexidade. Segmentação é um dos fatores que trouxeram complexidade ao supply chain nos novos tempos. Também tem flexibilidade em termos de embalagens, tem a pressão por sustentabilidade. E tendo o S&OP como um processo de planejamento que exige novas atitudes. Milhões de oportunidades podem ser capturadas tendo o S&OP suportando o plano de atendimento da segmentação. E a gente encerra com uma conclusão. Bom, falando um pouquinho de conceito, né? Philip Kotler, né, que é o papa do marketing, ele diz que o marketing estratégico moderno é segmentação, alvo e posicionamento. E fornece uma estrutura ampla para o sucesso estratégico do mercado. Só que o marketing não nasceu moderno, né? Ele percorreu alguns estágios. O primeiro foi o marketing de massa, onde produção, distribuição, promoção de massa para todos os compradores. Aqui o argumento principal em marketing de massa é que com os custos menores e preços menores criava um maior mercado potencial. Em seguida, em segundo estágio, veio o marketing de variedade de produto. São produtos com diferentes características, são desenvolvidos para oferecer uma variedade, em vez de atrair segmentos. E por último, onde a gente está hoje, é o marketing de mercado-alvo. É um marketing sob medida, produto e programa de marketing é adaptado às necessidades e desejos do consumidor. Bom, o mercado de massa tem sido pulverizado. As empresas se dedicam cada vez mais a marketing de mercado-alvo, que ajuda a identificar melhor as oportunidades, desenvolve uma oferta adequada e tem o melhor ajuste para atingir eficientemente o objetivo. Bom,
E a primeira etapa para a adoção de marketing de mercado-alvo é a segmentação. Olha ela aqui, ó, segmentação. Então, segmentação são extensos grupos identificáveis dentro de um mercado, são compradores que diferem entre si. E o nicho é um grupo menor dentro do segmento e que está à procura de uma combinação especial de benefícios. Bom, então as empresas que perseguem nichos ou que perseguem os segmentos, elas serão bem-sucedidas, e aquelas que não se preocupam com os nichos, elas serão dominadas por outros. Bom, aqui eu trago um exemplo de segmentação da marca Coca-Cola, onde a gente vê o produto normal, né, a Coca-Cola normal, mas também a gente vê a Coca-Cola segmentada em sabores. Esse sabor é segmentado numa versão 0 caloria. A gente vê uma segmentação de Coca-Cola sem cafeína, e a gente vê uma versão de Coca-Cola acrescida de café. A gente vê uma versão de Coca-Cola Energy, mas também a mesma versão 0, né, para quem procura um alimento, uma bebida de baixa caloria. Também tem aquelas pessoas que não abrem mão do açúcar, então tem uma Coca-Cola com açúcar, mas menos açúcar, né, compensado com outro tipo de adoçante. E tem as versões de Coca-Cola Zero, Coca-Cola Diet. E aqui a gente tem, para Coca-Cola normal e Coca-Cola Zero, temos múltiplos volumes e tipos de embalagem para todo tipo de ocasião, para todo tipo de bolso. Então aqui nós temos um exemplo de segmentação. Bom, qual que é o princípio que está por trás da segmentação de bebidas? O princípio é colocar o consumidor no centro da estratégia de marketing. Ele deve estar no centro. Ter um portfólio versátil para as diversas ocasiões de consumo ao longo da jornada. E tem que ter embalagem que conversa, né, que se conecta com os momentos. Aqui eu trago um conjunto de hábitos, não são todos, mas uma quantidade razoável de hábitos que o marketing observa para colocar o consumidor no centro da estratégia. Vamos observar aqui alguns hábitos e algumas ocasiões muito presentes nos dias atuais. Então a gente vê as pessoas em home office, né? Aqui, ó, aumentando as refeições em casa. A gente vê o happy hour online, muito comum. A gente vê a febre de lives, tá? A gente vê o isolamento social. A gente vê a prática de maratonar séries, né? De ficar muito tempo na frente da TV olhando séries. A gente vê o e-commerce aumentando substancialmente, a gente vê cada vez mais os jovens jogando online, ou seja, são características dos novos tempos. A gente tem aqui a gourmetização, né, que é o glamour, né, dos tempos atuais, e o último exemplo aqui, a valorização do regional. Como 2 exemplos, eu trago aqui, por exemplo, a cerveja que tem entre os seus ingredientes a mandioca, lá no Maranhão, da Ambev, né? E o Guaraná Jesus, também lá do Maranhão. Então, existe uma valorização do regional. Então, a agenda de inovação, ela deve estar na direção do comportamento, do movimento que o consumidor faz, tá? Então, resumindo, segmentação é colocar o consumidor no centro da estratégia. Bom, aqui eu trago a segmentação, ela é um dos fatores de complexidade do supply chain nos novos tempos. Então, aqui eu trago uma visão geral do supply chain do passado com o supply chain dos novos tempos, tá? Para algumas organizações, o supply chain do passado tá mais distante, para outras organizações, o supply chain do passado está mais perto. Tudo isso em função da velocidade da implementação de um sistema de gestão do supply chain. Bom, o supply chain do passado, ele tinha uma baixa frequência de inovação. Utilizava um sistema empurrado. Um indicador de negócio importante era o caixa,
tamanho do caixa, manutenção do caixa. E as áreas do supply chain tinham indicadores específicos para ela. A operação era individual e o planejamento era feito para a área. Comparando com o supply chain dos novos tempos, a gente vê uma proliferação de SKUs como resultado da segmentação, que exige flexibilidade para trabalhar com diversas ocasiões, diversos canais, diversas embalagens. Uma pressão por práticas sustentáveis, uma pressão por custo, um sistema puxado por uma produção para atender às necessidades reais, indicadores de negócio mais qualificados, EBITDA, ROI, ROCE, etc., entre outros indicadores. Tudo isso exige das áreas do supply chain indicadores alinhados a estratégias. A operação do sistema tem que estar integrada. As áreas, eu costumo dizer, no supply chain moderno, as áreas têm que estar encaixadas, têm que estar ajustadas. E o planejamento tem que ser feito para a cadeia. Agora eu trago aqui para vocês a mesma comparação, mas olhando as 4 grandes áreas do supply chain. Em procurement, no passado, o foco era atender as ordens de compra geradas pela explosão do MRP para o planejamento de produção. Era uma atuação muito mais isolada, né, do procurement. Hoje, procurement tem que assegurar a disponibilidade de insumos no longo prazo. Ele tem que buscar competitividade em custo, ele tem que ser protagonista para identificar, pesquisar novas tecnologias, para acessar as novas tecnologias. E tem que estar atento para atender as novas demandas de segmentação. A manufatura, no passado, tinha um foco em volume, produção, eficiência de linha, despesa e perdas de matéria-prima e embalagem. A manufatura do futuro olha a curiosidade de produção, é o produto certo, no volume certo, na hora certa. Uma atenção especial com o working capital. O tamanho do estoque de matéria-prima, o tamanho do estoque de produto acabado tem que estar dentro de um patamar saudável. Eficácia no plano de inovação, cumprir a agenda de inovação do comitê de inovação. Adoção do OEE como uma métrica que analisa o espectro das perdas de uma forma geral na produtividade fabril. Olha custo de transformação e olha custo direta, como nível de serviço, fill rate. Uma atenção muito alta ao nível de reclamação de consumidores. E sustentabilidade, um consumo cada vez menor de água, adoção de embalagens mais sustentáveis. Na logística, a grande preocupação era a taxa de ocupação de caminhões, a despesa, diferença de inventário e disponibilidade de produtos. Nos novos tempos, jornada legal de trabalho para os funcionários da logística, né, que fazem as entregas, restrição de tráfego em grandes cidades, e aí tem a roteirização como um sistema inteligente, né, para fazer a melhor combinação de jornada, restrição de tráfego e o cumprimento das entregas. Um olhar muito forte no custo armazenar e no custo entregar. As perdas não se limitam somente a inventário, mas também a perdas por manuseio, write-off. Nível de serviço, fill rate, order fulfillment. Pesquisa de satisfação de clientes, que inclui a cordialidade que motoristas, entregadores têm na interface da entrega. E sustentabilidade com emissão de poluentes, entre outros indicadores de sustentabilidade. Na área comercial, no passado, o foco era no faturamento, que é a combinação do volume de vendas com o preço de venda do cliente. Cobertura de mix, número de visitas nos pontos de venda e positivação dos pontos de venda. Nos novos tempos, mudou muito. Continua olhando o volume de vendas, mas olhando para o mix planejado. Ou seja, tem que cumprir o volume de vendas de todo o espectro de SKUs disponíveis ou planejados no pipeline de inovação. Margem de contribuição,
preço de venda ao consumidor, e aqui está a preocupação em verificar a atratividade do preço que o cliente oferta ao consumidor para tornar o produto atrativo. Então, tem um controle desse preço que o ponto de venda coloca ao consumidor. Faseamento de vendas, né? Tirar aquela concentração de vendas do final dos períodos, que onera logística, né? Sobremaneira logística. E a execução, a embalagem certa, no canal certo, com preço certo, com a comunicação certa. E como nível de serviço, o out of stock. Bom, então a gente tem a proposta que o processo de S&OP é uma forma de sustentar o supply chain nos novos tempos, né? E o processo de S&OP tem dois princípios muito fortes e básicos: integração e colaboração. Então, é um processo que integra as áreas funcionais, alinha a visão estratégica e direciona todos para trabalhar com um nível comum. Então, ele tem um objetivo de tomar decisão em conjunto, através de um processo colaborativo. Então, o processo busca, muito importante isso daqui, ó, o processo busca não apenas disponibilizar o volume agregado de produtos. Não é importante somente bater a meta de volume, mas também atingir a quantidade certa do SKU certo no momento certo do pedido, para atender a demanda dos segmentos de consumo. Bom, o S&OP é um processo, né? Para o sucesso da sua implementação e de sua condução, necessita de pessoas com novas atitudes. Atitudes dos novos tempos. E a primeira atitude é a colaboração. A liderança das organizações, elas devem buscar o alinhamento organizacional. Isso significa conciliar conflitos para que a previsão da demanda seja consensual e realística. Um único número permeando a cadeia. Integração em uma abordagem end-to-end, com a eliminação dos silos funcionais, então uma estrutura, as áreas do supply chain mais enxutas. Um planejamento sincronizado entre as áreas para que haja o balanceamento entre oferta e demanda. Exige-se também transparência. Os objetivos comerciais devem ser desafiadores, porém factíveis. Deve haver um livre compartilhamento de planos, uma comparação exata do realizado versus o planejado. E reportes reais das situações reais, elas devem ser feitas livremente nos fóruns, com os pares e líderes. Bom, a prioridade é o negócio, tá? Os planos das áreas são os meios para alcançar os objetivos da visão. As áreas não são o fim. O fim é o negócio, o fim é alcançar a visão da empresa. Por isso, os KPIs, eles devem estar alinhados às estratégias do negócio. Tem que ter disciplina para entregar os resultados no curto prazo, mas a empresa deve se organizar, incentivar o pensamento e o planejamento de longo prazo como uma questão de sobrevivência. Bom, então eu acredito que o S&OP, ele é o processo para alcançar e equilibrar o aumento da segmentação com os melhores resultados. Segmentação representada por lançamentos de novos produtos, flexibilização e demandas variáveis, e resultado com a melhor qualidade, menor custo e o melhor nível de serviço. Bom, nesse slide, eu quero demonstrar como o processo de S&OP pode suportar o plano de segmentação. Então, de um lado, a gente tem o pipeline de inovação, onde a gente tem o comitê de inovação liderado pela área de marketing, e do outro lado, a gente tem os horizontes de planejamento da cadeia de suprimentos. Via de regra, a maioria das empresas utiliza como horizonte de planejamento de curto prazo a visão mensal.
a visão de médio prazo entre 3 e 6 meses e uma visão de longo prazo entre 12 e 18 meses. A visão de planejamento de um mês, ela tem foco no planejamento operacional granular dos SKUs ativos no portfólio. O que quer dizer isso? É planejar a produção de cada SKU, definido em qual ativo vai ser produzido, em que dia vai ser produzido, em que turno vai ser produzido. Ou seja, é o detalhe, né? O planejamento detalhado é um planejamento que vai ser realizado, é um planejamento que vai ser vendido. E o objetivo do planejamento com visão de um mês é acomodar os SKUs ativos, acomodar no planejamento da operação. Os tamanhos dos lotes de produção têm que ser adequados à demanda do mês. Deve haver um sequenciamento ótimo dos SKUs para minimização de setups e tem que ter uma otimização das paradas planejadas. Então, um mês, o planejamento de um mês é o planejamento execuível, é o planejamento para atender uma demanda muito próxima, né, que provavelmente vai ser realizada. E aí a gente tem a demanda de 6 meses, de 3 a 6 meses de médio prazo e o horizonte de 12 a 18 meses. Né? É onde ocorre o lançamento das inovações, que começam no comitê de inovação, passa pelos fóruns de S&OP e são acompanhados ao longo do horizonte de planejamento. No horizonte de planejamento de 6 meses, são os novos tamanhos de embalagem, são embalagens de tamanhos diferentes das existentes, porém com produção nas linhas existentes, são novos rótulos, são novos sabores de produto, né? São investimentos ou são inovações de baixa e média complexidade, sendo possível acomodar no horizonte entre 3 e 6 meses. Já no horizonte de 18 meses, são aquelas inovações mais complexas, que exigem um investimento maior, um tempo maior de implementação. São novas categorias de produto que requer novas linhas de produção ou novos processos de produção. Bom, finalizando, né, conclusão, a gente falou que as empresas que perseguem os segmentos de mercado terão sucesso estratégico e que o princípio básico da segmentação é ter o consumidor no centro da estratégia. E que a segmentação é um dos fatores que implica no aumento de complexidade do supply chain nos novos tempos, com o aumento de SKUs, mas também tem uma pressão grande por custo para ser competitivo e também tem toda a pressão por sustentabilidade. Tendo o processo de S&OP sustentando a gestão da complexidade com seus princípios básicos de integração e colaboração, que exige novas atitudes das lideranças das áreas do supply chain, como integração, colaboração, transparência e visão do negócio. Milhões de oportunidades podem ser capturadas com a integração dos ciclos de planejamento do S&OP e o pipeline de inovação, para que haja uma eficácia no lançamento e na disponibilidade de novos produtos. Finalizando, as empresas que utilizam o processo de S&OP para alcançar e equilibrar a crescente segmentação com os melhores resultados serão bem-sucedidas e dominarão o mercado. Bom, gostaria de agradecer. Essa foi a minha apresentação. Parabéns, Rodolfo. Muito, muito boa apresentação. Informações muito importantes mesmo. E eu já tenho aqui uma pergunta. Olha. Como fazer marketing sob medida, produção de produtos personalizados em escala industrial? Isso é rentável ou é só para fazer mídia? Na minha forma de pensar,
Deixa eu parar aqui. Uhum. Bom, na minha forma de pensar, muitas vezes não é rentável você fazer uma personalização de produtos na fábrica, né? Acontece que você não tem uma estrutura de equipamentos, né? As linhas não são, os processos não são preparados, muitas vezes, para personalizar um produto, e essas personalizações, elas são exigidas para que sejam feitas num curtíssimo prazo, face a uma competição, a uma concorrência que pode estar havendo no mercado, e muitas vezes a indústria não tem condição de se adequar rapidamente para personalizar de forma competitiva, de forma produtiva. Então, muitas vezes a personalização é feita de forma manual, exige um contingente de pessoas, né, uma disponibilidade de ativo rodando e operando numa baixa cadência durante muito tempo. Então, eu vejo que vale a pena quando é algo muito estratégico, mesmo que você tenha uma certa perda, a margem não compense, mas em termos de mercado, uma forma provisória, aquilo vale a pena ser feito, né? A margem de contribuição de outros produtos saudáveis compensa a perda desses outros, desse SKU que tem uma finalidade de ataque, uma finalidade muito objetiva de estar presente no mercado de alguma forma. Parabéns pela apresentação. Tem alguns comentários aqui também, ó. O pessoal o Ademir Carlos, da Grupo Petrópolis, Marcelo Kozak, Marco Figueiredo, Péricles. Inclusive o Péricles, ele comentou aqui, ó, muito boa apresentação, Rodolfo. O assunto é trabalhado em muitas empresas no momento por conta da necessidade de diversificação na gama de produtos por demanda e oportunidade de mercado, trazendo oportunidades às empresas. Foi o comentário dele, tá? Eu acredito, Carlos, que tendo uma estrutura, as áreas de supply chain bem azeitadas, né, ela consegue superar muitas dificuldades que o mercado impõe, né? Se trabalhar em conjunto, com esse espírito de integração e colaboração e transparência, tem tudo para, com facilidade, né, com o mínimo de esforço, passar pelos desafios. E aqui também tem alguma coisa sobre planejamento. Ainda é importante se fazer planejamento? Você acha que depois, com toda essa situação que a gente está passando e com essa incerteza que a gente está vivendo, o planejamento ficou mais importante ou ele agora já é descartável? O cara tem que trabalhar quase que o dia a dia. Eu acho que o planejamento ele é importante, talvez o horizonte que tem que ser reduzido. A gente está falando aqui do mínimo de planejamento de 1 mês, né? Então, dependendo da variabilidade da demanda, esse planejamento ele tem que ser reduzido para quinzenal ou semanal, mas o planejamento é sempre importante, porque lá na frente, quando você perceber que não atingiu algum tipo de resultado, você tem que voltar para trás e ver o seguinte, o que eu planejei e não deu certo para melhorar o planejamento para frente. Okay. Então, sempre é importante o planejamento. Tá, e como a automação e os dados pode ajudar nesse planejamento, já que ele é importante? Olha, o S&OP, ele usa fortemente os dados estatísticos do passado, né? Então, ele vê toda o histórico dos últimos períodos, né? Mas por trás desses dados tem que ter especialistas para tirar os ruídos desses dados, para que não onere a cadeia para frente com algo que foi pontual lá atrás. Então, os dados é sempre muito importante. Olhar o histórico, né, o dado estatístico histórico, mas compor com aquilo que a área de marketing, aquilo que a área comercial está vendo do mercado, compor com o histórico para fazer uma mescla e ter o melhor planejamento. Tá bom. E para encerrar aqui, ó, só o Bruno Bellini, o Caporrini, o André, a Roselita, todo mundo te dando os parabéns aqui, tá, Rodolfo? Um abraço. Muito obrigado a todos. Um abraço, parabéns pela sua apresentação. Eu vou voltar você para a Sandra.
Tá bom. Rodolfo, muito obrigada de novo, né, por ter destinado aí o seu precioso tempo, né, para compartilhar com a gente conhecimentos tão importantes aí. Muito legal, gostei bastante da sua apresentação. Foi um prazer, viu, Sandra? Estou à disposição para outros fóruns. Para mim, eu encaro isso como um aprendizado também, não só como passar conhecimento, mas a gente acaba aprendendo também. É verdade, é verdade. Quando a Muito gente obrigado. ensina, a gente aprende muito mais, né, como diz a frase. Isso. Muito obrigada.